Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos tratar sobre pré-história. O conceito de pré-história surge no século XIX. Nesse conceito, separa-se sociedades de escrita e sem escrita. Para esses historiadores do século XIX, as sociedades que não produzem escrita, consequentemente, não têm história. Posteriormente, nós vamos ter um novo olhar sobre a história, concebendo-se que até sociedades que não têm escrita concebem também a história, produzem história. Devemos lembrar também que esse conceito de pré-história, ele é tipicamente eurocêntrico, ou seja, o conceito de eurocentrismo, de uma cultura europeia, de um olhar difusor do pensamento europeu. A única sociedade que produz história, que tem história e que se diz, entre aspas, civilizada, são os europeus. Tudo que está fora dessa órbita, desse olhar, sociedades africanas, sociedades indígenas das Américas, não tem história, porque não tem escrita. Então, nós devemos, para compreender esse conceito, a construção desse conceito, nós devemos mergulhar no conceito de eurocentrismo, a Europa como centro do mundo e, consequentemente, ela é o difusor dessa cultura. O conceito que está atrelado ao pensamento do eurocentrismo, que é o etnocentrismo, ou seja, a minha cultura, o meu olhar sobre o mundo é superior aos outros, né? A minha religião, a minha forma de sociedade é superior à dos outros. Então é dentro desse olhar, baseado nesses conceitos de eurocentrismo e, consequentemente, de etnocentrismo, que se constrói o conceito de pré-história. Nós sabemos que para a história contemporânea, para a análise da história, a escrita surge entre 8.000 e 4.000 anos antes de Cristo. E aí nós temos aí o surgimento da divisão, né, da antiguidade, né, que vai até o século V. Então, todas as sociedades que não se enquadram dentro desse paradigma da escrita, que não produzem escrita, não se tem história. Mas hoje esse olhar está sendo quebrado, está se revendo. Mas na falta de um outro conceito, ainda utilizamos o conceito de pré-história, fazendo essas devidas ressalvas. Compreendendo esse processo, o conceito e o seu contexto de surgimento, que foi no século XIX, dentro desses conceitos de eurocentrismo e etnocentrismo, nós vamos passar agora para o segundo momento, que é o processo de evolução humana. O homem surge dentro do mundo, dentro de um processo de evolução, de adaptação a novos ambientes. Muitas dessas contribuições desses estudos está na obra de Charles Darwin, e uma outra obra também que está sendo baseada em novas discussões, que é Yuval Noah Harari, na sua obra Sapiens, em que discute sobre esse processo de evolução humana e como se dá esse processo. É interessante nós entendermos que esse processo de hominização do homem, ele se dá dentro de dois gêneros, né? O gênero Australopithecus e depois do gênero Homo. O mais interessante que nos importa para a nossa análise hoje, na nossa aula, é que o gênero Homo vai ser um gênero que vai se diversificar. Esse gênero vai, a partir do momento que ele se torna o Homo erectus, ele vai criar o bipedalismo, ele vai intensificar e vai também produzir objetos, que vai ser o Homo habilis. Ele vai sair da África, né, e vai se diversificar pelo mundo. E aí tem um ponto interessante nessa discussão sobre a evolução humana, é de que não existiu um processo gradual, como nós encontramos em alguns livros didáticos, algumas imagens por aí. Na verdade, esse processo de evolução ele foi paralelo, existiram vários grupos humanos, Homo habilis, Homo erectus, posteriormente Homo neandertal, e esses grupos humanos, eles coexistiram. Uma das informações que a obra de Yuval Noah Harari traz para nós é de que houveram, na verdade, duas teorias. A primeira teoria é de que, na verdade, o homem, ele coexistiu, e quando se chegou nesse momento em que o surgimento do Homo sapiens, ao mesmo tempo do surgimento do Homo neandertal, o Homo sapiens superou o Homo neandertal. E por que ele superou nessa visão, nessa primeira teoria? É porque
o Homo sapiens tinha mais capacidade cognitiva. Um dos grandes pontos da evolução foi a evolução cognitiva. Foi quando esse hominídeo, esse homem, ele começa a adquirir uma capacidade cerebral. Ele começa a adquirir um certo conhecimento, ele começa a produzir objetos. E esses objetos ele consegue se adaptar a certos ambientes e consegue superar os outros animais. É dentro desse processo de hominização que nós vamos ter cada vez mais, com a descoberta do fogo, por exemplo, e o homem se torna um cozinheiro, produzindo alimentos. Tu tens uma série de transformações biológicas dentro desse processo do homem, dessa hominização. Com o cozimento de alimentos, o intestino do homem diminui e essa energia aonde se tinha do intestino passa-se para o cérebro, segundo Harari. E aí nós temos aí um aumento cerebral, uma capacidade de produção de objetos. E o homem consegue superar outros grupos humanos, como por exemplo o Homo neandertal. Nessa primeira teoria, Harari nos diz o seguinte, que o homem ele superou o Homo neandertal que surgiu especificamente na Europa. Mas esse Homo neandertal também ele tinha características específicas, ele tinha um tórax maior, assim poderia armazenar mais oxigênio, ele era mais robusto. Apesar de ele ter um cérebro maior que o Homo sapiens, ainda não tinha uma capacidade cognitiva como a do Homo sapiens. A segunda teoria é de que, na verdade, e a mais interessante e polêmica, é de que, na verdade, esses grupos humanos se misturaram, houve uma miscigenação do Homo sapiens com o Homo neandertal na Europa, uma miscigenação do Homo sapiens com homens eréclitos na Ásia. E aí esse pensamento é um tanto interessante, um tanto preocupante, porque pode fomentar também raciológicas, de que na verdade as diferenças não são apenas de fenótipos, mas até de DNA de gênero. Então é através desse processo de hominização, do homem produzindo elementos, objetos, do homem habilitando o fogo, dominando o fogo e consequentemente uma mudança na sua alimentação e também na sua genética, na sua biologia, é que nós temos aí a construção do homem e a construção também de outro elemento interessante, que é o elemento de cultura. Porque é só a partir do homem que este hominídeo começa a produzir objetos, começa a transformar esse ambiente, esse espaço, começa a ter domínio sobre outros animais, é que nós podemos dizer que o homem começa a produzir cultura. E o que é cultura? Cultura, segundo Laraia, na sua obra Cultura, Conceito Antropológico, é tudo que o ser humano produz no campo material e imaterial. É também interessante nós notarmos que nessa primeira revolução, Harari também nos chama de revolução cognitiva, que o homem começa a processar informações, começa a produzir objetos, começa a desenvolver seu cérebro, é que nós temos aí a construção desse conceito de cultura, porque surge um elemento que está atrelado à cultura, que é a linguagem. A linguagem é o elemento que está atrelado ao conceito de cultura. A linguagem é uma cultura, e vai ser dentro desse desenvolvimento da linguagem, que segundo Harari também nos chama a atenção, é quando o homem ainda, quando não produzia ainda a fala, elementos sonoros, quando gesticulava, essa gesticulação internaliza-se e passa-se a língua. Segundo Harari, a nossa linguagem, a nossa língua, nada mais é que uma gesticulação das mãos. É quando o homem começa a fazer uma mímese que ele fazia nas mãos, agora ele passa a fazer na língua e começa a construir essa gesticulação. Então nós temos aí nesse processo de hominização a chamada revolução cognitiva. Nós temos também, após isso, revolução agrícola, segundo Harari, e por terceiro, uma revolução científica. Mas nós vamos tratar isso mais à frente. Então nós temos aqui, dentro desse processo de hominização, quando o homem ainda começa a produzir objetos, nós chamamos esse período de período paleolítico, o período da pedra lascada, da pedra antiga. O homem começa a produzir objetos, mas de forma muito rudimentar. Dentro desse processo de hominização do homem, do Homo sapiens, nós temos um outro período, chamado de período neolítico, quando o homem começa agora, em vez de apenas fazer as pedras, construir as ferramentas de forma rudimentar, de forma grosseira, ele começa a polir essas pedras. Isso
precisamente, especificamente com o Homo sapiens, que nós chamamos de período neolítico. E após esse período neolítico, nós teremos um outro período, é quando o homem começa, não se sabe como ainda, existem várias teorias de como esse homem descobriu os metais. Nós vamos ter a idade dos metais, em que se divide aí o período do bronze e o período do ferro. Então, nós vamos ter na idade dos metais, que subdivide-se em 3 períodos: o período do cobre, o período do bronze e o período do homem descobre os metais. Em relação à chegada do homem na América, nós vamos ter 2 teorias. Precisamente, o homem chega na América 12 mil anos antes de Cristo. As informações que nós temos da chegada do homem na América, elas se dão através dos achados arqueológicos, do sítio arqueológico de Clovis. Essas informações, elas titubeiam entre o período de 13 mil e 12 mil anos antes de Cristo. Então, é dentro desse período em que o homem começa a entrar na América, né? Através de uma primeira teoria do Estreito de Bering, atravessando ali aquele estreito, aquela região, sendo que nós vivemos ainda no período ainda de grandes geleiras. A Terra passa por um resfriamento muito forte, por volta de 13 mil anos antes de Cristo. O homem consegue ali passar pelo Estreito de Bering, ali onde é o Alasca e ali a Rússia. Ele começa a descer paulatinamente alguns grupos humanos até chegar aqui na América do Sul. Essa é a primeira teoria, é a teoria do Estreito de Bering. A segunda teoria é a teoria malaio-polinésia, onde um homem, passando pelas ilhas malaio-polinésias, ele começa a chegar ali também na América do Sul. Essas 2 teorias são importantes porque ela acaba nos respondendo a diversificação desses grupos humanos que são encontrados na América aqui. Existe uma terceira teoria também muito polêmica, que é a teoria também da antropóloga, da paleontóloga Nyet Guidon. Nyet Guidon também ela traz uma teoria muito mais interessante e também muito polêmica, porque ela diz que esse homem chegou na América por volta de 100 mil anos antes de Cristo. Vamos lembrar que a teoria do sítio de Clovis, que é uma teoria americana, ela define que o homem chega na América há 13 mil anos antes de Cristo. Ou seja, a Nyet Guidon ela avança no tempo. Ela diz ainda o seguinte, que esse homem ainda era um Homo erectus. Ele chega através do Atlântico. Esse é um Homo erectus que navegava através dos sítios. Ali no Piauí ela tem esses dados. Então nós temos 3 teorias que podem nos responder à diversidade étnica, linguística e genética desse homem na América. Então, após essa chegada desse homem na América, desse processo de diversificação e de produção de várias línguas, da linguística, que nós vamos ter aqui o surgimento de sociedades pré-cabralinas, vai se corresponder à sociedade marajoara, tapajônica e do Rio Xingu. Essas sociedades elas surgiram e se construíram como estados organizados a partir do século IX a.C. E começa-se a produção agrícola, porque já produzem artesanato, começa a haver uma estratificação social e, mais interessante, segundo os estudos antropológicos, é de que essas sociedades no começo eram sociedades matriarcais. Começa a haver uma produção do artesanato e uma diversificação desse artesanato. As sociedades tapajônicas, as sociedades do Rio Xingu, as sociedades marajoaras, vão ser conhecidas como cacicados. Ou seja, vai haver uma organização social como muito parecido com as sociedades gregas, com a sociedade da Grécia clássica, que são as cidades-estados. Vão se organizar em cidades-estados. Essas sociedades tapajônicas, marajoara e do Rio Xingu, podemos dizer que serão sociedades, comparado a outros grupos indígenas aqui, que nós chamamos de Brasil hoje, são sociedades em que houver uma dita organização social muito parecida com essa sociedade da Grécia clássica. Inclusive, o Enem ele trabalhou uma questão muito parecida, fazendo uma relação dos cacicados marajoaras com as sociedades gregas.
As sociedades pré-cabralinas vão se diversificar dentro de uma estratificação social, aonde a mulher vai ter um papel específico, o homem vai ter um papel específico, uma cultura de artesanato, aonde o artesanato vai cada vez também se construir também com uma linguagem própria, com desenhos próprios, vasos ritualísticos, que quando chegou o homem, quando houve a chegada dos portugueses na América, principalmente aqui na região amazônica, essa sociedade de alguma maneira já tinha se dispersado, não se sabe ainda os motivos. Então, o que nós sabemos hoje da sociedade marajoara, da sociedade tapajônica e do rio Xingu, são apenas achados arqueológicos. Os portugueses, ao chegarem aqui, não se depararam ainda mais com essas sociedades.